Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Nós, então, concluímos a terceira parte do Catecismo de São Pio X, na última aula, e hoje iniciamos a quarta, a parte que trata sobre os sacramentos. Hoje, nessa aula, provavelmente, nós não vamos entrar em nenhum sacramento específico, mas vamos falar do capítulo 1º dessa quarta parte, que fala dos sacramentos em geral, para que a gente entenda o que é um sacramento, o que eles significam, como que eles agem na alma de uma pessoa. Então, nós vamos iniciar, aqueles que estão com o catecismo na mão, a partir da pergunta 515. Nessa edição amarelinha aqui, é página 93. As outras edições devem ser uma página parecida. Número 515. Que pergunta justamente isso, né? Sobre o que trata essa parte da doutrina cristã. Então, a quarta parte trata sobre os sacramentos. Na pergunta seguinte, pergunta-se o que se entende pela palavra sacramento. Entende-se um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. O sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça. Uma vez um padre nos disse assim, e acho que, por mais que não está aqui escrito, mas é bastante válida essa colocação, os sacramentos são sinais visíveis de graças invisíveis. Ou até poderíamos acrescentar sinais visíveis de graças infinitamente maiores e invisíveis, né? Então, ser um sinal sensível é isso, é que toca os nossos sentidos, né? Nós podemos ver, sentir, cheirar, né? Ouvir. Então, são sinais sensíveis, coisas que nós tocamos pelos nossos sentidos, e eficazes, ou seja, que realmente fazem acontecer a graça, eficazes da graça. Foram instituídos, os 7 sacramentos da igreja foram instituídos para santificar as nossas almas, para nos levar à santidade, para que possamos alcançar o céu. Portanto, isso é algo claro na doutrina católica, na verdadeira doutrina deixada por Jesus. O caminho da santidade, o caminho do céu são os sacramentos. Claro que além dos sacramentos, nós temos tudo aquilo que nós devemos viver, a vida de oração, a vida de caridade, a vida de piedade, a vida de interesse pelo próximo, de cuidado, de amor, de dedicação, tudo isso nós já estudamos no catecismo até agora. Mas o caminho da salvação, o caminho da santidade, ele está contido nos sacramentos da igreja. É ali onde nós encontramos os meios eficazes para a santificação, certo? Por que chamais aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes? Resposta: chamo aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Acabamos de falar sobre isso, né? 518. Explicai com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. Então vamos lá. O exemplo. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras eu te batizo, isto é, eu te lavo, né, a palavra batizar, né, lavar, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível, né? Por que sensível? Porque nós vemos a água, sente-se a água caindo na cabeça, ouve-se as palavras, né? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são sinais, é um sinal sensível de que o batismo opera na alma. Porque, assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado, lava a alma do pecado, né? Então, é um sinal sensível, a água caindo na cabeça daquele que está sendo batizado, significa a graça de Deus
A água do batismo não simplesmente lava a sujeirinha que tiver na cabeça, não é isso. Ela significa uma graça infinitamente maior, que é a alma sendo lavada, batizada, né? Lavada dos pecados, certo? Bom, aí está um exemplo, né? Como que o sinal sensível é um sinal eficaz da graça, que são, no caso, os sacramentos são esses sinais, né? 519. Quantos e quais são os sacramentos? São 7. A saber, já vou adiantar aqui, os 3 primeiros nós chamamos os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação ou crisma e Eucaristia. Depois, os 2 seguintes são os sacramentos da cura, penitência e a extrema-unção, ou unção dos enfermos, como é mais usual hoje se dizer. O catecismo mais recente, né, faz esse pedido, que se chama unção dos enfermos, ou traz assim, pelo menos, né? E, por fim, os 2 últimos são os sacramentos do serviço, a ordem e o matrimônio. Os 3 primeiros, então, aquele que a pessoa deve ter para iniciar a sua vida cristã: ser batizada, ser confirmada e receber a Eucaristia, é a base, né, do processo salvífico, por isso da iniciação cristã. Depois, penitência e a unção dos enfermos, os sacramentos da cura. Penitência cura a alma do pecado, a unção, a cura do doente, seja na sua alma, no seu corpo. E a ordem e o matrimônio são a forma como você vai servir a Deus, sacramentalmente. Seja pelo ministério ordenado, seja pelo matrimônio. 520. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento, requerem-se a matéria, a forma e o ministro, que tem a intenção de fazer o que faz a igreja. Gente, essas 3 coisas a gente tem que ter muito claro, porque nós vamos, então, a partir de agora, estudar os sacramentos, e vocês vão ver que em cada um dos 7, nós vamos identificar qual é a matéria, qual é a forma e quem é o ministro de cada sacramento. Essas 3 coisas, elas precisam existir para que o sacramento exista. Não tem como eu ter um sacramento que falte a matéria, ou a forma, ou o ministro. Precisa ter as 3 coisas para que o sacramento aconteça, para que o sinal seja eficaz da graça, né? O sinal sensível seja eficaz da graça. Matéria, forma e ministro. Gravem bem isso. Nós vamos depois, em cada sacramento, nós vamos identificar cada um deles. Qual é a matéria, qual é a forma, quem é o ministro, certo? Para que vocês entendam, eu vou exemplificar usando o exemplo que o Papa Pio X já nos deu na pergunta anterior. Nós vamos ver isso com mais calma, mas vamos lá. O batismo. Qual é a matéria? Qual é a coisa sensível que está ali? A água. Matéria é a água. Qual é a forma? Como que se faz o batismo? Qual é a forma ou a fórmula? Eu te batizo, as palavras, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, se alguém... e o ministro, então, depois nós vamos ver isso, né? Qualquer pessoa pode ser ministro do batismo, desde que, como disse ali, tenha a intenção de fazer o que a igreja faz. O batismo é o único sacramento que qualquer pessoa pode, não que deve, né? Porque ordinariamente deve ser os ministros ordenados. Mas pode que qualquer pessoa, até mesmo um ateu, depois nós vamos ver isso com calma, né? Não se escandalizem, não fiquem espantados, depois nós vamos entender por que e como isso, quando falarmos do batismo. Mas qualquer pessoa pode ser ministro do batismo. Qualquer pessoa pode fazer o batismo validamente, né? Mas então, assim, mas a pessoa tem que ter a intenção. Como em todos os sacramentos, o ministro tem que ter a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Então, vamos lá. Então, água, a forma, né? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma pessoa com a intenção de fazer. Ah, não tem água, vou pegar leite, pode ser? Não, não pode ser. Tem que ser água. Se eu batizei com leite. Ah, então vou pegar um chá. O chá é quase água. Não, é água. Água. Água pura, né? Não, eu não posso usar outro líquido, outra coisa, para batizar. Tá? Tem que ser água. A forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, eu vou fazer uma coisa diferente, sim. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus, que te ama e te salva. Não estou batizado. Não teve validade, não teve o sacramento, porque não teve a forma do sacramento, né?
Nós te batizamos, nossa comunidade te batizamos em nome do Pai. Não teve a forma, porque a forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, a forma do sacramento, ela é importante, é necessária, não é importante, é necessária, e ela tem que ser como está previsto pela igreja. E o ministro, então, que tem a intenção, né? Alguém que não tem a intenção de fazer aquilo que o batismo deve fazer, se ele pegar água e falar as palavras, mas não tem a intenção de fazê-lo, também não houve ali sacramento, certo? Então vamos lá, agora ele vai esmiuçar um pouquinho melhor sobre isso nas próximas perguntas. 521, o que é a matéria dos sacramentos? É a coisa sensível que se emprega para fazer, como por exemplo, acabei de falar, né, a água natural no batismo, ou o óleo e o bálsamo na confirmação, na crisma, ou podemos continuar aqui, o pão e o vinho na Eucaristia. Né? Okay. Vamos ver como depois em cada sacramento as matérias, né, e forma e o ministro. A forma do sacramento são as palavras que se profere para o fazer, no caso, o batismo aquele, na Eucaristia é a forma da consagração, na penitência, a forma da absolvição, quando o padre fala aquelas palavras, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então são as palavras que se proferem. E o ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou que confere tais sacramentos. Muito bem. Isso tem que ficar bastante claro para que a gente possa depois dar continuidade a essa formação, olhando e identificando em cada sacramento qual é a matéria, qual é a forma e qual é o ministro do sacramento. Certo? Muito bem. Segunda parte desse primeiro capítulo, né? Do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. Então vamos lá. O efeito principal, o que está dizendo já o título, né? O efeito principal de um sacramento é a graça. Sacramento, sinal sensível, eficaz da graça. Então esse é o efeito, que a pessoa receba a graça. Então vamos lá. O que é graça? A primeira pergunta dessa parte, né? 524. A graça de Deus é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum de nossa parte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. Vamos ver essa resposta parte por parte. A graça é um dom interior, certo? Então, ela não é um dom sensível. Não é um dom sensível. Aqui não está se referindo a sinais, a milagres sensíveis. A graça é um dom interior. Sobrenatural, está além da nossa natureza. Naturalmente, nós não alcançamos essas graças. Não fazem, não estão dentro do limite da nossa natureza. São sobre, vão além da nossa natureza. Portanto, vem de Deus. Nos são dados sem merecimento algum de nossa parte. Por isso que se chama graça, porque é de graça, né? Quando você recebe uma coisa, né? Você está ganhando uma coisa, não está pagando, você fala que aquilo foi de graça. Por quê? Porque você não deu nada em troca e ainda assim você recebeu. Sem merecimento nenhum, sem esforço seu nenhum, sem recompensa nenhuma, sem pagamento nenhum, e você recebe. Então, não é o sacramento, a graça sacramental, ela não vem pelo nosso merecimento, não é porque eu mereço que eu recebo, certo? Mas é pelo merecimento de Jesus Cristo. Jesus nos mereceu a graça, ou as graças, que nós recebemos nos sacramentos. Na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Jesus mereceu para nós. Portanto, quando recebemos a graça sacramental, nós não estamos recebendo por mérito nosso, meu, mas sim por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Isso em ordem à vida eterna, ou seja, para chegar à vida eterna. Os sacramentos têm como finalidade dar-nos a graça para a vida eterna. Né? Então, é muito triste, né, que a gente veja que às vezes na cultura se fala assim, né, batiza logo essa criança, senão ela vai ficar doente. Não é para uma cura física, corporal, não está dentro desse mundo, do imediatismo desse mundo, a graça sacramental.
que ela possa ajudar, por exemplo, no sacramento da unção dos enfermos, que ela possa trazer a cura do corpo, ok, mas essa não é a finalidade, não é o objetivo, nem mesmo no sacramento da unção dos enfermos. Pode, se assim for, do entendimento de Deus, que aquela cura física vai ajudar a pessoa a chegar ao céu, ela será curada. Mas veja, porque aquilo vai ajudá-la a alcançar a eternidade, a vida eterna, o céu. Então, tudo o que se está presente na graça sacramental é em função, em ordem à vida eterna, certo? Muito bem. Quando nós falamos de graça, nós temos como que falar de tipos diferentes da graça, né? E aqui, na próxima pergunta, 525, vai falar como que se divide, então, a graça. Ali fala que se divide em graça santificante, alguns também chamam, né, de graça habitual, e graça atual. Então, graça santificante e graça atual, ou graça habitual e graça atual. Eu prefiro tratar o termo santificante, porque fica mais fácil a gente distinguir até pela forma linguística, né? Mas, enfim, santificante, habitual, são sinônimos aqui. Então, a graça santificante e graça atual. A graça santificante, 526, é um dom sobrenatural, né? De novo, a questão vai além da nossa natureza, que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. A graça santificante, como o próprio nome já sugere, nos santifica. Ela é inerente à nossa alma, ou seja, ela encrosta, ela gruda na nossa alma, né? Ela se torna integrante da nossa alma e ela nos santifica, ela nos faz justos. Lembre-se vocês que o termo justo, né, sobretudo no Antigo Testamento, ele é muito mais usado do que o termo santo, mas são sinônimos bíblicos, né? Quando fala que José, pai adotivo de Jesus, era um homem justo, é um homem santo, um homem que vive na justiça de Deus, ou seja, que vive na santidade. Então, a graça santificante, ela entra em nossa alma, ela pertence à nossa alma e nos faz santos. E nos torna, assim, filhos adotivos de Deus e, como filhos de Deus, portanto, herdeiros daquilo que é do Pai, herdeiros do paraíso, do céu. Há duas espécies de graça santificante, a graça primeira e a graça segunda. Eu estou continuando ali as perguntas, né? Nas respostas, na verdade. Então, dentro da graça santificante, primeira e segunda. A primeira é aquela pela qual o homem passa do estado do pecado mortal ao estado de justiça, da amizade com Deus. Então, é quando, pelo sacramento, sempre pelo sacramento, não tem outra forma de receber graça santificante. Tá? A graça santificante se recebe única e exclusivamente pelos sacramentos. Por isso que não há como alcançar a vida de santidade sem os sacramentos, certo? Então, a graça santificante, a graça primeira, ela faz com que a alma saia do estado de pecado mortal, da morte da alma, para a vida, para a justiça, para a graça, né? Para a santidade. Então, ela resgata da morte do pecado a alma, a primeira. E a segunda é um aumento dessa graça primeira, né? Então, na graça primeira, nós já vamos entender melhor onde, em quais sacramentos estão essa graça primeira e segunda, mas a graça primeira, então, me tira da morte, me traz a vida, me traz a justiça, a santidade, e a graça santificante segunda é o aumento dessa graça primeira, onde, bom, já não estou mais morto, mas eu preciso ser aumentado nessa graça, certo? Gravem isso, daqui a pouquinho nós vamos ver em quais sacramentos que isso acontece. Muito bem, isso é a graça santificante. E a outra, então, a graça atual, é um dom também sobrenatural, também que vem de Deus, além da nossa natureza, que ilumina a nossa inteligência e move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Então, vejam, a graça atual, ela acontece mesmo fora do sacramento.
É claro, é óbvio, que a pessoa que vive o sacramento, ela recebe a capacidade de ter maiores graças atuais, certo? Quem vive nos sacramentos. Mas esse é o tipo de graça, por exemplo, que faz com que uma pessoa se converta, né? Então, imagine uma pessoa que está no pecado, que está numa vida de pecado, que talvez até tenha sido batizado alguma vez na vida, né, quando era criança, mas depois nunca participou da igreja e entrou numa vida de pecado, seja pelas drogas, pelo álcool, pela prostituição, pela traição, pela mentira, pelo roubo, pelo sei lá o quê. Entrou numa vida de pecado, geralmente não é só um, né? Vários pecados. Mas daqui a pouco, por graça de Deus, sem merecimento nenhum, por graça de Deus, em algum momento, por alguma palavra, por algum gesto, por alguma figura, por alguma coisa que Deus coloca ali, a pessoa tem a sua inteligência iluminada para ver, enxergar, perceber, entender alguma coisa que até agora ela poderia até saber que existia, mas não tinha compreendido. Então a sua inteligência é iluminada. E aí ela sente aquele desejo de abandonar aquele pecado e se abraçar à vida da graça de Deus. A voltar para Deus, ou se nunca esteve, né, a ir para Deus. E dali acontece um processo de conversão, onde essa pessoa vai conhecer a fé católica, vai se encontrar com a misericórdia do Senhor, vai, se não foi batizado, vai ser batizado, se já foi, vai receber, vai se confessar, vai receber a penitência. Bom, a partir dali do batismo, da penitência, bom, ela recebe a graça santificante. Mas antes disso, ela teve essa graça atual, que ela teve a inteligência iluminada e a vontade convidada a agir, né, a abandonar o pecado, por exemplo. Então, veja uma pessoa que está incrustada no pecado, ou mesmo uma pessoa que talvez até ser uma pessoa piedosa, que busca confissão com frequência, frequenta a Santa Missa, se possível, todos os dias, não, em algum momento de desgraça na sua vida, cai num pecado mortal. Caindo no pecado mortal, ela sente dor por aquele pecado e ela se arrepende imediatamente. Mas veja, ela já cometeu o pecado mortal, portanto, ela já não está mais na graça santificante. Ela já não tem mais, ela já rompeu com essa graça. Mas quase que instantaneamente ela se arrepende e já quer se confessar e buscar o Senhor. Como se a graça santificante ela tinha rompido? Porque Deus lhe concede a graça atual, certo? Então essa graça pode residir até uma pessoa que não esteja em estado de graça, com a alma sem pecados mortais. Mas claro que uma alma que está em estado de graça, que não tem pecados mortais, que busca amar a Deus, ela será capaz de receber e mais do que receber, de fato, tornar atual essa graça atual, né? De botar em prática, porque se tem às vezes tem isso, né? A gente tem a inteligência iluminada, a vontade é movida, é fortalecida, mas eu não faço, né? Eu preciso amar mais a Deus, eu tenho que ter mais vida de oração. Eu quero, hoje eu vou lá na igreja, eu vou diante do Santíssimo e então você está com a inteligência, você se iluminou, você percebeu que você precisa estar mais com Deus, você tem a sua vontade movida. Mas que preguiça. Eu não vou. Mas aí alguém me mandaram mensagem aqui no WhatsApp, eu entrei no meu Instagram, no meu Facebook, sei lá o quê. E aí eu não vou. Então veja, você recebeu a graça, mas não fez com que essa graça fosse efetivada na sua vida, né? Então, claro, uma pessoa que vive em estado de graça, que busca os sacramentos, que vive os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a confissão, claro, primeiro, mas a Eucaristia, é claro que as graças atuais vão ser muito mais ricas, né? Mas a graça atual, então, ela pode também ser recebida por qualquer pessoa, Deus que a concede,
sempre é graça, é sem mérito, né? Mas por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor e por bondade de Deus, que nos quer no céu, né? Então, essa graça ilumina a inteligência e fortalece e move a vontade, a fim de que a gente pratique o bem e evite o mal. É isso que é iluminado na inteligência, e é para isso que a vontade é movida, para praticar o bem e evitar o mal. Mas nós podemos resistir à graça de Deus, né? Acabei de falar nisso, né? Dessa nossa resistência, a gente tem inteligência iluminada, tem a vontade movida, mas podemos né, não aceitar, então resistir a essa graça e não fazer aquilo que ela nos impulsiona? Sim, claro que nós podemos. Por quê? Porque a graça não destrói o nosso livre-arbítrio, certo? Não é porque eu recebi a graça que eu não posso escolher, certo? Então, eu recebi essa moção, essa inteligência iluminada, essa vontade movida para ter um momento de oração com o Senhor, mas eu escolho ficar em casa dormindo, mexendo no celular, assistindo algum filme, ou lavando o chão, seja lá o que for. Uhum. Então, a minha escolha, ela ainda é livre e sempre será. Deus nunca nos obriga. Deus nos dá a graça. Deus nos oferece a graça, mas nós somos livres. Muito bem. 532. Só com as nossas forças podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Então, se as graças são sem o nosso merecimento, mas por graça de Deus, né? Por amor único e exclusivo de Deus, e elas nos levam para o céu. Mas a gente pode fazer só com a minha força. Então, assim, ó, eu vou deixar essa graça de lado e agora eu vou batalhar, vou fazer um projeto aqui, que eu vou fazer assim, 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 eu vou acordar, vai ser assim, vai ser assim, lá, 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 lá. O Espírito Santo não precisa nem se preocupar, porque agora eu dou um jeito aqui. O Espírito Santo pode se preocupar com outras pessoas. Eu já me planejei aqui, eu já sei como chegar ao céu, eu tenho as minhas condições aqui. Isso é possível? Chegar à vida eterna só com as minhas forças? Sem o auxílio da graça de Deus, pergunta 532, 532. Sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças, não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. Aquilo que não vem acompanhado da graça de Deus não é útil para a vida eterna. Portanto, quando nós temos essa bela graça atual de perceber, olha, eu preciso crescer nessa virtude, preciso abandonar aquele vício, ótimo, louvado seja Deus. Então você vai encontrar na graça de Deus a força, a fortaleza necessária para alcançar aquela virtude, para abandonar aquele vício, ou para seja lá o que for. Na graça de Deus, né? Não no seu esforço. É claro que você vai colocar os meios para isso, mas lembre-se que essa entrada na vida eterna, você vai buscar pela prática, alcançar as virtudes. Inclusive, a próxima parte que a gente vai falar depois dos sacramentos, no Catecismo de São Pio X, é justamente sobre as virtudes, né? Virtudes que devemos alcançar, né? Devemos aí então nos esforçar para abandonar os vícios, alcançar as virtudes, ok? E isso tem, sim, necessidade do nosso esforço, de colocarmos os meios, de buscarmos, de nos regrarmos, tudo isso. Mas quem nos leva para o céu é a graça de Deus. É a graça de Deus. E é claro que nós podemos sempre contar com a graça, né? Quando a gente se propõe a se esforçar para crescer na vida de santidade, nas virtudes, ou abandonar o pecado, é claro que a graça vai estar ao nosso lado. Mas é preciso que a gente a busque. Não abandone, por exemplo, os sacramentos. Então, não tem como eu querer crescer numa virtude, mas não quero comungar. Né? Quero abandonar o vício, mas não quero confessar. Não existe. Não tem como. Não é possível. Né? Mesmo se eu abandone esse vício, assim, fisicamente, ele certamente não será pelos motivos certos. E não será eficaz para a minha salvação. Né? Precisa ser acompanhado da graça de Deus, pelos sacramentos. Certo?
Então, como eu disse, na próxima parte, essa nós começamos hoje, então, a quarta parte. A quinta parte sobre as virtudes principais e outras coisas que o cristão deve saber e viver. Então, isso é assunto para a próxima parte, depois de algumas aulas aí, quando acabarmos todos os sacramentos, né? Muito bem. Como nos comunica Deus a graça? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos santos sacramentos. Além da graça santificante, confere nos sacramentos alguma outra graça? Além dessa, confere também a graça sacramental. Então, nós falamos de graça santificante, que são as graças que os sacramentos nos dão, da graça atual, que Deus pode conceder a todas as pessoas, e concede, né? E claro que quem está na graça santificante, quem está junto com os sacramentos, tem muito maior aderência a essa graça atual. E aqui fala, então, além dessas duas graças, também fala da graça sacramental. Pergunta 535. A graça sacramental consiste no direito que se adquire, recebendo qualquer sacramento, de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam dos sacramentos recebidos. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para viver cristamente. Então, a graça sacramental está, ela de alguma forma é a mistura das duas ali, né? A graça sacramental o que é? Quando eu recebo então a graça santificante em algum sacramento, eu recebo o direito de ter todas as graças atuais necessárias para viver aquele sacramento, né? Para viver o sacramento do qual eu estou recebendo, certo? Essa é a graça sacramental. Então, além de receber a graça santificante, você tem aí o direito diante de Deus de receber as graças atuais. Isso não significa que você vai efetuar essas graças, né? Você pode resistir pelo seu livre-arbítrio, né? Tristemente, mas você terá. É a garantia que Deus dá, de que uma vez que você recebeu o sacramento, você receberá também além da graça santificante, as graças atuais necessárias para viver bem aquele sacramento. Sempre os sacramentos dão a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Por exemplo, recebo a Eucaristia. Bom, é o sumo sacramento. É o maior de todos os sacramentos. A graça, ela não é que vem, não é só que vem a graça pelo sacramento, a graça é o sacramento. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele sacramento. É a presença dele, ele é a graça. Ele adentra a minha pessoa, não só a minha alma, também até o meu corpo, fisicamente. Então ali eu tenho. Mas eu estou em pecado mortal. Eu não tenho a disposição de receber a Eucaristia. E eu a recebo de forma sacrílega, tendo pecado dentro do meu corpo, dentro da minha alma. Ou seja, eu não tenho um ambiente para receber a graça. Não é que Deus não quer derramar, é que eu fecho a porta para essa graça com o meu pecado. Então eu não tenho a disposição necessária para receber essa graça. No matrimônio, onde um ou dois dos noivos estão fazendo aquilo porque são obrigados, não de livre, espontânea vontade, não com o desejo sincero de constituir uma família e nela multiplicarem o amor de Deus, né? Não é de livre, espontânea vontade, né? Então, não falta a disposição necessária para esse sacramento, portanto, aquele sacramento não acontece. Por mais que estejam ali os dois, respondam as perguntas do padre, e quando o padre pergunta se ele livre, espontânea vontade, ele falou que sim, mas ele estava mentindo, ou ela estava mentindo, ou os dois estavam mentindo. Portanto, aquele sacramento não acontece, né? Vai ter foto bonita, vai ter filmagem bonita, mas o sacramento não aconteceu. Por quê? Porque faltou algum elemento, alguma disposição necessária, né? Então, aí, em cada sacramento, nós vamos ver tudo isso também. 537. Foi Jesus Cristo que, por sua paixão e morte, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. Então, essas graças são conferidas pelo sacramento porque Jesus assim o fez, né? Jesus colocou nos sacramentos essa virtude, essa força, esse poder de conferir a graça.
Quais são os sacramentos que conferem a primeira graça? Então vamos lá. Vocês lembram que nós falamos de primeira e segunda graça? A primeira graça nos tira do pecado, nos tira da morte e nos leva para a vida, para a justiça, para a santidade. E a graça segunda, então, faz aumentar essa graça santificante. Então, os sacramentos que conferem a primeira graça santificante, ou seja, que nos fazem amigos de Deus, que nos tiram do pecado, são os sacramentos do batismo e da penitência. Então, o sacramento do batismo é a minha entrada na vida da graça. Ninguém pode receber nenhum outro sacramento antes de receber o batismo, porque no batismo eu sou livre de toda a mancha do pecado, seja do pecado original, como de qualquer outro pecado pessoal que eventualmente eu venha a ter. Então, tudo isso é apagado da minha alma, certo? Quando se batiza uma criança pequenina, é claro que ela não tem pecados pessoais, ela não tem nem consciência para cometer pecados pessoais, mas ela tem a mancha do pecado original, que é apagado no batismo. Se porventura a pessoa não foi batizada quando criança, ficou aí jovem, adulto e vai ser batizado, bom, possível e provavelmente tenha pecados pessoais. Mas no momento em que derramado a água do batismo sobre a cabeça, dito a forma, eu te batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles pecados todos são apagados. Né? Não precisa depois confessar que os pecados já foram apagados, já foram perdoados no batismo. Então, o batismo confere essa graça de tirar todos os pecados, jogar fora, limpar a alma e devolver a pessoa à vida. Ela está aqui afundada no pecado e, puf, ela vive. Graça santificante primeiro. Então, no batismo isso acontece. E quando eu cometo um pecado, depois que eu fui batizado, eu cometo um pecado, eu volto para a morte. Né? Me separo da graça. E como que eu faço para recobrar essa graça santificante e de novo alcançar, depois de ter sido batizado, né? Fui batizado, cometi pecado, e agora, como é que eu faço para recobrar essa graça santificante? Tem só um jeito, é o único jeito que existe. A confissão sacramental. Ir ao sacerdote, confessar os pecados, e Deus, através do sacerdote, e exclusivamente do sacerdote, lhe conceder o perdão dos pecados. E aí você recebe de novo essa primeira graça e volta. Né? Então a graça do santificante da penitência, ela é muito similar à graça santificante do batismo, né? Que é a primeira graça, de nos recobrar a vida, né? Saímos da morte do pecado e vamos para a vida da graça, da justiça, da santidade. Isso então. A graça santificante primeira, batismo e penitência. Estes dois sacramentos, pergunta 539. Os dois sacramentos, batismo e penitência, chamam-se, por este motivo, sacramento de mortos, porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Então, a pessoa que vai ser batizada está morta pelo pecado, nem que seja apenas pela mancha do pecado, apenas, né? Pela mancha do pecado original, que separa da graça de Deus, ou seja, pelos pecados pessoais, a pessoa está morta, a sua alma está morta, né? Está longe da vida da graça. E por isso, os dois sacramentos são chamados de sacramentos de mortos, que quem vai receber o batismo e a penitência? Aqueles que estão mortos, aqueles que estão no pecado, que aí recebem os sacramentos e vão à vida, certo? E quais são os sacramentos, então, que aumentam a graça a quem as possui? Então, eu recebi o batismo ou a confissão, então eu estou na graça. E quais são os sacramentos que fazem aumentar essa graça que eu recebi? Os outros 5, né? Os outros 5. Confirmação, ou crisma, né? Eucaristia, a extrema-unção, são dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Esses conferem, então, a graça segunda, esse aumento da graça santificante. Então, os dois, batismo e penitência, confissão, nos dão a graça primeira, e os outros 5 nos dão a graça segunda, esse aumento da graça santificante. Na pergunta seguinte, 541, diz que, então, se o batismo e a penitência são o sacramento de mortos, esses 5 sacramentos que recebem-se a graça segunda, esse aumento da graça santificante, chamam-se sacramentos de vivos. Porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal. Quer dizer, já devem estar vivos pela graça santificante. Ou seja, nós nunca devemos receber nenhum destes 5 sacramentos sem estar em estado de graça.
porque eu só posso aumentar uma coisa que eu já tenho. Então, fui batizado, ok, saí da morte e vim para a vida. Estou aqui na vida. Aí estou ali, aí, então, o sacramento, aí recebi a Eucaristia, aumenta o sacramento, a graça. Aí, eu me uni em matrimônio, cresce a graça. Né? Recebi a Eucaristia, cresce a graça. Fui outra vez à missa, cresce a graça. Cometi um pecado mortal. Eu estou morto. Ah, mas eu vou à missa e recebo a Eucaristia. Como que eu vou crescer uma coisa que eu não tenho? Eu preciso primeiro ir à confissão e restabelecer essa graça. E aí sim receber a Eucaristia e a graça aumenta. E a graça aumenta. Certo? Então, por isso que quem recebe esses 5 sacramentos, confirmação, Eucaristia, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, já devem estar vivos, já devem estar na graça, para que essa graça apenas aumente. Né? Então, por isso que penitência e batismo é o sacramento de mortos, aqueles que estão mortos pelo pecado, e os outros 5 são o sacramento de vivos, aqueles que já estão vivos na graça de Deus. 542. Que pecado comete quem receber um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça? Então, quem recebeu os 5 sacramentos sem estar no estado de graça, sem estar sem pecados mortais, né? Sem ter ido se confessar antes, ou recebido o batismo antes. Então, as pessoas que recebem o sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça, cometem um grave sacrilégio. Então, se você comunga sem estar em estado de pecado, você está cometendo um grave sacrilégio. Porque você está colocando uma coisa santa em um lugar impuro, um lugar não santo, pelo pecado, que está imersa a sua alma, certo? Isso, não só a Eucaristia, eu vou receber a confirmação, a crisma, e estou em pecado, eu também cometo o sacrilégio. Eu vou ser ordenado diácono, padre, bispo, e estou em pecado, sacrilégio. Eu vou me unir em matrimônio e não me confesso antes, sacrilégio. Eu não estou em estado de graça, sacrilégio. Né? Porque você está colocando algo sagrado dentro de algo impuro. 543. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? São os 2, batismo e penitência. É o sacramento dos mortos. Por quê? Porque o batismo é necessário absolutamente para todos. O batismo é a entrada na vida da graça. Não tem como você ir para a vida da graça na vida eterna sem estar nela. Né? Então, é a entrada na vida da graça. Então, essa é absolutamente para todos. E a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Então, se você pecou mortalmente depois de ter sido batizado, bom, você necessariamente precisa desse sacramento, senão você também não consegue alcançar. É claro que eu preciso também receber a Eucaristia, aumentar essa graça, preciso, estando doente, receber a unção, preciso ser confirmado, né, na crisma, preciso me botar a serviço na ordem, no matrimônio, tudo isso. Mas nada disso vai servir se eu não tiver antes entrado na vida da graça, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, que foi batizada e morre, recebeu só o batismo e logo morreu, né, uma criança pequena, né? Bom, essa criança está salva, né? Não teve ela foi batizada, não cometeu pecados, não teve nem consciência para isso. Bom, ela está salva. Né? Não há dúvidas disso. Agora, uma pessoa foi batizada, cresceu, cometeu algum pecado, se confessou, né, sinceramente, com todas as disposições corretas, fez a confissão bem feita, completa de todos os pecados, com arrependimento de todos eles, com decisão sincera de emenda de vida, de mudar de vida naquilo que é pecado, tá, do certinho, foi quando se confessou e morreu antes de receber a Eucaristia, bom, mas a salvação dela, se ela fez a confissão direito, bem feito, e não cometeu nenhum pecado entre a confissão e a sua morte, bom, ela também será salva. É isso que a nossa fé nos indica. Nós nunca podemos presumir salvação ou condenação de alguém, mas
se isso se aconteceu, aqui a gente nunca pode ter certeza, que a gente não sabe o que passou no coração da outra pessoa, né? Mas se tivesse como ver, a gente poderia confirmar, olha, essa pessoa certamente está lá porque ela se confessou e faleceu, então, sem pecado nenhum. Ok. Só que a gente nunca vai poder saber se a pessoa confessou direito ou não, se a pessoa, nesse meio tempo, não teve um pensamento impuro, não sei, enfim. Então, assim, não tem como a gente afirmar. Uma pessoa saiu da confissão, morreu e, tá no céu, não precisa nem se preocupar, ou tá no purgatório, né, mas, enfim, tá salva. Não tem como a gente afirmar isso, mas se for você sabe que isso aconteceu de fato, bom, então, ok. Até a gente brincava, né? Saindo de uma confissão bem feita, que hora boa para morrer, né? Era mais garantido, né? Mas o mais garantido, na verdade, não é isso. O mais garantido é o amor de Deus, viver no amor de Deus e evitar sempre ter pecados, né? Buscar estar sempre na graça de Deus, né? Essa é a garantia, porque a nossa garantia não é a nossa sorte ou a nossa condição, e sim a cruz do Senhor Jesus, né? Essa é a garantia da nossa salvação. Ok. Então, os dois mais necessários, batismo e penitência, mas o maior de todos, qual que é? 544. O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também o mesmo Jesus Cristo, que é o autor da graça e do sacramento. Então, além de ter a graça santificante, segunda, né, o aumento da graça santificante, ela contém o próprio autor da graça, que é Jesus Cristo, em pessoa. Por isso que a Eucaristia é o augustíssimo, o santíssimo sacramento. É o maior de todos, o mais sublime de todos os sacramentos, né? O ápice da vida cristã, o ponto mais alto da vida cristã é a Eucaristia. Certo? Muito bem. Terceiro parágrafo desse capítulo 1, do caráter que imprimem alguns sacramentos. 545. Quais são os sacramentos que se podem receber uma única vez? São 3. Batismo, confirmação e a ordem. E por que se pode receber uma única vez batismo, confirmação e ordem? 546. Esses 3 sacramentos, batismo, confirmação e ordem, podem receber-se uma só vez porque elas imprimem caráter. Então, quando eu recebo o batismo, quando eu recebo a crisma, ou quando eu sou ordenado, esses sacramentos eles imprimem um caráter. Mas o que é esse caráter que é impresso? E aonde, né? O caráter é impresso na alma em cada um desses 3 sacramentos. Ele é um sinal espiritual que nunca se apaga. Portanto, quando eu sou batizado, o batismo imprime. Vamos para a última pergunta, que vai falar justamente sobre isso, né? Qual é o caráter de cada um dos 3, né? Então, vamos lá. O caráter que esses 3 sacramentos imprimem na alma servem para nos distinguir. No batismo, qual é o caráter que é impresso na minha alma? De membro de Jesus Cristo, membro do corpo místico de Jesus. Então, no momento que eu sou batizado, é impresso na minha alma um caráter. Você é um membro de Jesus Cristo. Não tem como apagar isso. É impossível desbatizar. Não tem como. É impossível desbatizar. Certo? Se eu me confessei e caí em pecado, bom, eu posso me confessar de novo. Devo me confessar de novo. A Eucaristia eu recebi uma vez, não quer dizer que eu não posso receber de novo, eu posso receber sempre. Certo? O matrimônio, eu recebi uma vez, mas se o meu cônjuge faleceu, bom, então eu posso me unir de novo em matrimônio, porque aquele matrimônio ele só tem a validade até que a morte o separe. Agora, uma vez que eu fui ordenado padre, eu não posso deixar de ser padre, né? Quando a gente fala assim, o ex-padre, bom, ou foi provado que a ordenação daquele cidadão era inválida, então ele nunca foi padre, né, validamente, ou então ele recebe uma dispensa do exercício da ordem. Ele não precisa mais exercer, mas a sua alma sempre será uma alma sacerdotal. Não tem como apagar isso. Tem como, ou então eu fui batizado, então o caráter que foi impresso, membro de Jesus Cristo, filho adotivo do Pai, herdeiro do céu, caráter impresso.
Tem como ir lá e desbatizar agora, eu não quero mais ser membro. Não, você é, querido. Você pode ser um membro morto, se você ir para o pecado e ficar no pecado, né? É um ramo da videira que se lançou fora da videira, que não está fixado da videira, mas vai ser sempre um ramo da videira. Não tem como deixar de ser. Entendem? Então, se uma vez eu fui batizado e isso não se apaga mais, não tem nem por que eu batizar de novo. Nem pode, porque não tem como reimprimir uma coisa que já está ali. Certo? Então, uma vez que imprimiu o caráter, é para sempre. Não se recebe de novo esse sacramento, porque já está impresso isso. Na confirmação, na crisma, qual é o caráter que é impresso? O caráter de soldados de Jesus Cristo. Então, quando eu sou crismado, eu recebo esse caráter de soldado do Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, ungido com o óleo do crisma, eu tenho esse caráter impresso. Ah, mas agora não quer bom, você é. Você foi crismado, você é. Você pode ser um soldado preguiçoso, um soldado que vive, que luta contra o seu próprio exército, mas você é um soldado de Jesus Cristo. Não tem mais como tirar a ação do Espírito Santo da sua alma. Você pode rejeitá-la, você pode não usá-la, tem livre-arbítrio para isso. Viver no pecado, mas isso está impresso. Se você for para o inferno, lá no inferno, na sua alma estará cravado que você está lá condenado, mas que você era um membro vivo do corpo, você era um membro do corpo de Deus, não vivo, né? Um membro do corpo de Deus, um soldado de Cristo, que foi infiel e por isso que está no inferno, mas estará cravado na sua alma isso. E se você estiver no céu, que glória! Estará cravado na sua alma que você é um membro vivo do corpo de Cristo, eternamente vivo, e um soldado vitorioso de Cristo, que venceu, não pela força própria, mas pela graça de Cristo, alcançado pela sua vida, paixão, morte e ressurreição. Então você é um soldado vitorioso. Isso estará impresso na sua alma eternamente. Não se apaga nem com a morte. Nem com a morte se apaga. E na ordem, então, você recebe o caráter de ministro. Ministro de Jesus Cristo. Né? Seja um diácono, um sacerdote, um padre, um bispo, né? De novo, enquanto você estiver na terra, você sempre será ministro de Jesus. Sempre será. Sempre será. Independente do que você faça ou escolha, está na sua alma. Você é um ministro do Senhor. Se você estiver no céu, gloriosamente, um ministro que foi fiel e que alcançou a glória dos santos, e que está hoje contemplando aquele que é e que sempre será. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, um único Deus, em três pessoas. Agora, se você estiver no purgatório, estará purgando os pecados veniais, os apegos, aquilo que deve ser purificado da sua alma ministerial, você como ministro. Né? Claro, como membro do corpo de Cristo, como soldado, porque quem recebe o sacramento da ordem tem que ser batizado e crismado, né? E como ministro. Se você estiver no inferno, você estará eternamente sofrendo, condenado por ter sido um mau ministro, infiel, injusto. Portanto, a ordem imprime também caráter. Batismo, crisma, ordem, imprimem caráter. Eles modificam a alma da pessoa. Né? A pessoa não passa mais a ser a mesma a partir dali. Porque ela não é mais o que ela era antes de ser batizada. Agora ela é membro do corpo de Cristo, um filho de Deus. Ela não é a mesma antes de ser crismada, agora ela é um soldado de Cristo. Não é a mesma antes de ter sido ordenada, porque agora é um ministro de Cristo, para sempre será, eternamente, por toda a eternidade. Então, esses três sacramentos imprimem caráter e por isso só se recebe uma única vez, porque não se pode reimprimir, certo? Os outros não imprimem caráter, por isso que podem ser recebidos mais de uma vez. Alguns devem, né? Como, por exemplo, a Eucaristia, né? A confissão, a Eucaristia. A confissão toda vez que se comete pecado, que diz a igreja ao menos uma vez por ano. Se parabéns, você comete só pecado uma vez por ano, então faça uma vez por ano, mas em geral eu sugiro que você confesse muito mais do que uma vez por ano, porque, bom,
Quem sabe quem está me escutando seja aí São Francisco de Assis e não precise. Mas, de modo geral, né, se você comete pecados, confesse com a frequência que for necessária. Uma vez por mês, por semana, cada 2 meses, não sei. Confesse. Cometeu pecado, confesse. Não corre o risco, né, de morrer fora da graça e de ser condenado. Então, busque a confissão, ok? E certamente o seu confessor, seu diretor espiritual vai lhe ajudar a vencer aí alguns problemas que você possa encontrar com a confissão, seja porque você acha que você não tem pecado, ou porque você acha que tem pecado onde não existe. Bom, essas coisas se trata diretamente, pessoalmente, e em cada caso, com o confessor, o diretor espiritual. Certo, pessoal? Então, essa foi essa primeira parte, né, o primeiro capítulo dos sacramentos, de forma geral. Então, recapitulação, uma coisa tem que ficar fixa na nossa cabeça, né? Entender as graças, né? A graça santificante, no batismo, na penitência, depois é aumentada nos outros 5 sacramentos. Graças atuais são as graças que a gente pode receber em qualquer momento, estando ou não na graça santificante, para que a nossa inteligência seja iluminada, a vontade seja movida a escolher fazer o bem e abandonar, deixar de fazer o mal. Claro que está na graça santificante, essas graças atuais são muito mais ricas e muito mais frutuosas. E outra coisa, tem que ficar bem fixo, é que cada sacramento tem matéria, forma e ministro, para ter validade. E nós vamos ver cada um deles em cada sacramento. A partir da próxima aula, então, nós começamos do batismo, a partir do número 549, certo? Por enquanto, ficamos aqui e vamos pedir a proteção de Nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, que esteja conosco e nos ajude a viver cada vez melhor os sacramentos, o nosso caminho, único caminho de salvação que foi nos dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a sabedoria eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.